Paz do Senhor a todos. Meu nome é Emerson Salim Santos, estudante de bacharel de teologia na unidade Unicesumar da cidade de Arapongas, no estado do Paraná, com o RA de número 22157488-5. Quero louvar a Deus e glorificar ao Senhor Jesus por essa oportunidade que a Universidade Unicesumar nos dá para podermos aqui expor um texto da Palavra de Deus. Queremos ler o texto da Palavra de Deus que está escrito em João, capítulo de número 15, versículos de número 1 até o versículo de número 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, e se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus irmãos, queremos falar acerca de Jesus como a videira verdadeira. Queremos trazer um tema na palavra de Deus: Jesus, a oliveira que produz a seiva que preserva a nossa vida. O Evangelho, segundo escreveu São João, é um livro que traz fatos sobre Cristo que não se encontram nos evangelhos sinóticos, porque revela com mais profundidade o ministério de Jesus. Aqui João deixa claro o propósito do seu evangelho. Ele escreveu para estimular os crentes a permanecerem firmes, apesar dos falsos ensinos da sua época. Tendo visto isto, tendo falado isso, eu queria abordar com vocês 3 pontos principais que marcam esta passagem bíblica. O nosso primeiro ponto trata-se acerca da videira. A videira que traz 3 tipos nas Escrituras. O primeiro tipo da videira na palavra de Deus pode ser falado ou trazido como a videira do passado. A videira do passado refere-se a Israel como nação. E isso está escrito no livro do Apocalipse 14:14. Glória ao nome de Jesus. Essa videira do passado que refere-se a Israel, também essa videira é mencionada no Salmo de número 80, versículo de número 8.
em Isaías, capítulo de número 5, versos de número 1 ao 7, e não o texto de Apocalipse 14:14 que eu havia citado. Esse texto não corresponde a essa primeira fala. A videira do passado, nenhum ato de sua maravilha, Deus transformou benefícios inimagináveis, colocando Israel em Canaã, na terra prometida. Na parte B, temos a videira do futuro. A videira do futuro, a videira da terra, em Apocalipse, agora sim, 14:14, refere-se ao sistema do mundo gentil, amadurecido para o julgamento de Deus. Os cristãos são ramos da videira do céu, mas os incrédulos são ramos da videira da terra. E a terceira videira é a videira do presente. A videira do presente é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a videira do presente, porque os seus ramos, nós somos os seus ramos, e Ele é a videira, ou seja, a original da qual todas as outras são cópias, tá? Então nós podemos aqui trazer um ponto interessantíssimo nessa passagem bíblica. Os ramos, um ramo sozinho ele é fraco, um ramo sozinho não tem força, é frágil, é imprestável, servindo apenas para ser queimado, como disse Ezequiel no capítulo 15. O ramo sozinho não é capaz de gerar sua própria vida, porque a própria palavra de Deus nesse texto vai dizer e vai nos falar sobre a seiva que é proporcionado pela videira. Nós somos os ramos dessa videira, logo precisamos dessa seiva para que nós tenhamos vida e vida abundante. Isso deve ficar aqui claro nas nossas mentes. Então perceba que esse ramo sozinho não pode sobreviver, pois sem estar na videira jamais terá como se sustentar. Assim sendo, com certeza morrerá. E a nossa comunhão com Cristo e por meio do Espírito Santo que nós frutificamos. É por esse motivo que a palavra-chave desse texto bíblico é permanecer. É por isso que Jesus vai dizer que só pode continuar nutrindo-se desta seiva aqueles que permanecem na palavra, aqueles que permanecem em Jesus. Então perceba que Jesus traz aos nossos corações a ideia da permanência na obediência a Ele e à sua palavra. Se nós não formos obedientes a Jesus e à sua palavra, não há então permanência na pessoa bendita de Jesus. Permanecer em Jesus significa dizer que devemos manter firme a nossa comunhão com Cristo para termos acesso à seiva, sim, a seiva que sai de Cristo Jesus. Então, como saber que estamos permanecendo em Cristo? Como nós descobrimos que nós estamos sendo fiéis a Jesus? Ora, permanecendo, produzindo frutos para o reino de Deus. Jesus deseja que nós
produzamos fruto, porque está escrito dizendo na palavra de Deus que quando Jesus foi se alimentar de figos em uma determinada figueira e ele não encontra figo, ele amaldiçoa a figueira, porque entende que aquela figueira é uma figueira improdutiva. E nós, como servos e servas de Deus, não podemos ser improdutivos. Nós temos que produzir no reino de Deus. Jesus espera que nós produzamos. Então perceba que é natural, tanto para os ramos quanto para a vinha, mas deve ser cultivada na vida cristã. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação da palavra, oração, serviço e renúncia, mas é uma grande alegria. Perceba que a permanência em Jesus traz consigo algumas penúrias que são coisas que nos traz prazer, porque a permanência em Jesus deve ser cultivada por meio da adoração, da oração, da meditação na palavra de Deus, por meio da renúncia. E renunciar não é algo fácil, renunciar é algo extremamente complicado. E é preciso que nós tenhamos isso na nossa concepção, tá? O terceiro ponto aqui da palavra de Deus, tendo em vista que nós já falamos o segundo, que foi acerca dos ramos, e falamos o primeiro acerca da videira. Agora temos o terceiro ponto, que vai falar acerca do agricultor e os frutos. O agricultor, aqui no texto, a responsabilidade está sempre nas mãos do viticultor. E a responsabilidade dele é cuidar das videiras. E de acordo com Jesus, esse é o trabalho do Pai. Ele é quem limpa ou poda os ramos para que possa produzir mais frutos. Muitos cristãos pedem a Deus que possam dar mais frutos, mas não gostam do processo necessário da poda, irmãos. Todos nós queremos produzir, todos nós queremos frutificar, mas toda árvore, para produzir frutos de qualidade, é preciso passar pelo processo da poda. É preciso ser podado. Glória a Deus para sempre. Caso contrário, não há condições de produzir frutos na pessoa bendita de Jesus. A produção desses frutos passa pelo processo da poda. E é um processo dolorido. Trago isso agora para o sentido espiritual. Saindo do sentido figurado, trago esta palavra para o sentido espiritual, físico. O processo da poda traz consigo, como eu havia dito, renúncia. E renunciar não é algo fácil. Renunciar é algo extremamente difícil, tá? O Senhor não quer só quantidade, Ele quer qualidade. Glória a Deus para sempre. Está lembrado quando a mulher pobre joga na arca do tesouro 2 pequenas moedas? Quando os ricos viram aquilo, acharam aquela mulher ridícula. Aí Jesus disse que muito mais que todos que estavam ali ofertou aquela mulher, porque Jesus não está preocupado com a quantidade da oferta, e sim com a qualidade que essa oferta tem. Então é preciso que nós tenhamos isso também em mente.
tá, meus irmãos e irmãs? Então, já falamos sobre o agricultor. Agora vamos falar um pouco sobre os frutos, tá? Um robô ou uma máquina pode dar resultados, mas só um organismo vivo pode produzir frutos. Essa produção exige tempo e cultivo. Uma boa colheita não aparece de um dia para o outro. Devemos entender que os frutos não são consumidos pelos ramos, mas sim aproveitados por outros. Não se deve produzir frutos para agradar a si mesmo, mas para servir aos outros. Os frutos não são para glorificar o nosso nome, e sim ao nome precioso de Jesus. Essa é uma problemática dos dias atuais. Há muitas pessoas que querem apenas produzir frutos para chamarem a atenção do seu líder, para chamarem a atenção do seu pastor. Mas como eu disse, os frutos não são para glorificar o nosso nome, e sim ao nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Devemos alimentar os nossos semelhantes com nossas palavras e com nossas obras. A Bíblia fala de vários tipos de frutos espirituais. Damos frutos quando levamos outras pessoas a Cristo. Romanos 1, verso 13. Quando somos parte da colheita. João, capítulo de número 4, verso 35. Ao crescer em santidade e obediência, isso é produzir frutos. Romanos 6, verso 22. Então entenda essa verdade bíblica, essa verdade poderosa da palavra de Deus. Concluo esta breve ministração dizendo que um verdadeiro ramo ligado à vinha sempre dará frutos, pois onde há vida sempre haverá ramos frutíferos, pois se não produzirmos, seremos lançados fora e queimados. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado a todos da Unicensumar, os nossos professores, os nossos intermediadores aqui do Polo de Arapongas. Muito obrigado a todos.